Estamos aqui inaugurando o nosso podcast Encontros que Transformam. E o primeiro episódio eu tenho o prazer de ter aqui comigo meu grande amigo, mentor, fez um trabalho lindo aqui na nossa igreja, o pastor Alain Brizotti, para falarmos acerca, fazer um raio-x do que está acontecendo na igreja evangélica no Brasil. Pastor Alain Brizotti, ele é formado em teologia, mestrado em ciências da religião e tem estudos em filosofia, políticas educacionais e doutorando em ciências das religiões. Já publicou 24 livros e dos quais eu tenho alguns. Teve um que particularmente eu gosto dele, Atrevo-me a Reler. Achei magnífico, fantástico, genial a maneira como você lida ali com a releitura de alguns textos da palavra de Deus. Mas ele tem outros livros importantes, como A Prática Ministerial, Quando a Vida Dói, que acho que se tornou um best-seller, é muito importante. Então ele está aqui comigo para nós falarmos acerca da igreja no Brasil. Pastor Alain, o senhor viaja para todos os lados. O senhor tem green card em todas as denominações, conhece várias lideranças, várias formas doutrinárias, e o senhor é uma pessoa que eu acho que não teria melhor para fazer esse primeiro podcast, especialmente fazendo esse raio-x. Eu tenho me preocupado de ver tanta coisa e a gente chega um momento que nós ficamos com medo até de o que é que está acontecendo, se nós não estamos sendo levados também por essa enxurrada, essa coisa que está acontecendo que a gente não sabe muito. Então eu queria que o senhor já batesse um raio-x imediato e fizesse aí uma visão geral de como anda a igreja. Como o senhor tem visto essa igreja, que dizem que cresce muito, mas e a qualidade, como que está, dos pastores da igreja? Pastor, é um prazer estar aqui, gratidão, principalmente que é uma honra, né, fazer a abertura desse podcast com o senhor, com a igreja. Para mim é sempre bom, um prazer estar aqui e, como o senhor muito bem colocou, a gente está vendo um diagnóstico muito complicado, né, da igreja brasileira e acho que também pelo fato de eu trabalhar no mundo acadêmico, tem essa prerrogativa de diversas denominações. E uma coisa que me espanta, tem um teólogo italiano chamado, um filósofo italiano chamado Gianni Vattimo. Vattimo diz que o que está acontecendo no mundo, na igreja, a igreja no mundo hoje está vivendo uma espécie de segunda Babel. Eu vejo muito claramente isso. Nós estamos numa experiência de confusão generalizada. É estranho isso. Porque aí você pode colocar essa confusão, pelo menos é um ponto de vista meu, tanto nas tradições reformadas, pentecostais, neopentecostais, talvez até católicos juntos. Quando você olha o cristianismo em geral, há uma confusão generalizada. Parece que está todo mundo no afã de ser o definidor de alguma agenda. E isso dá um problema sério. Porque à medida que a gente vai caminhando nessa situação conflitante, aflitiva, a gente vai se distanciando da simplicidade do evangelho. E esse é o problema, o centro maior. Toda vez que a gente se afasta dessa simplicidade do evangelho, alguma coisa tenta tomar esse lugar. E eu acho que é aí que está a chave da coisa, né? E, e como que o senhor tem enxergado essa nova liderança que está surgindo? As igrejas históricas têm perdido espaço e surgido centenas de ministérios independentes, cujos líderes têm trazido para si a atenção e é a pessoa ali, é firmado nele, ele é o esteio, ele é o alicerce. E como o senhor tem visto isso? É uma boa liderança que está surgindo ou é preocupante? Eu, ponto de vista meu, acho extremamente preocupante. O que eu tenho visto é uma espécie de jogo de vaidade muito grande. Tem se trabalhado mais um produto. Parece que a palavra-chave para a formatação de qualquer igreja hoje já não é mais o evangelho, mas uma venda de algum produto que encaixe na necessidade de alguém, nessa coisa da demanda. Eu até costumo dizer, e aí eu vou ser meio que radical, mas para mim hoje
grande parte do que tem surgido como igreja não pode levar esse nome, igreja. Dá para levar um nome de empresa de autoajuda, mas de igreja é difícil. Porque a gente está vivendo uma grife evangélica. Isso é muito perigoso. E o senhor acha que princípios importantes do Evangelho têm sido negociados por essa liderança em busca de um sucesso pessoal do seu ministério e com isso levando a uma carreira solo em todos os ministérios, todos querendo ter razão? O que o senhor me diz a respeito? Pastor, eu vejo o princípio da intolerância. Eu não concordo com o que o senhor está dizendo, então eu vou lá e faço o meu. Inclusive, uma frase, eu vou dizer aqui uma frase que eu já ouvi em diversas igrejas por onde tenho andado. Eu estou com a minha visão. Eu percebi, o senhor sabe, eu trabalho com análise do discurso, né, dentre os referenciais teóricos que eu uso, e a primeira coisa que me soa, eu percebi isso em 6 ou 7 igrejas que fui nos últimos meses aí. Alguém, ou pelo menos o líder, dizia assim: eu tenho uma visão e essa visão é a que eu defendo. E nessas 6 ou 7, apenas uma, a frase foi: Deus me deu uma visão. As outras 6 foi: eu tenho uma visão. Isso faz uma diferença grande. Muito. E interessante, há uma secularização grande das igrejas e eu percebo assim que a Bíblia está sendo um pouco relativizada, está sendo deixada de lado. Eu sei que tem muitas coisas da Bíblia que precisam ser contextualizadas, mas estão fazendo isso também com os princípios inegociáveis. Como que o senhor vê essa na área da moral, na área financeira, dos princípios éticos? Como que o senhor vê essa banalização, de uma certa forma, da palavra de Deus? É triste, mas o senhor percebe como a gente não consegue olhar hoje já para a igreja brasileira sem dar diagnósticos dela. É triste, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente já percebe que uma das falhas maiores tem sido essa questão de perder essa dimensão profética da igreja. E eu falo de profético aqui não aquela coisa meio abracadabra gospel de prever futuro, mas profético aqui como consciência da nação e da sociedade. A igreja que abandona os princípios bíblicos, os valores das escrituras, acaba se tornando mesmo, ela perde, né, essa coisa de ser consciência profética e acaba se tornando apenas um lugar para seus privilégios, para seu jogo de poder, joguinhos de narrativa, fake news. É um espaço de proliferação de tudo que não é evangelho. Eu acho que o foco, pastor, se a gente pode dar várias voltas aqui, o foco vai ser o mesmo. Sempre que a igreja se afasta do evangelho, ela acaba criando uma outra coisa. Sai da simplicidade, né? Exato. E a simplicidade é aquilo que atrai a glória de Deus. Então, um dos maiores erros que eu percebo hoje e que é assim doloroso de ver é uma guerra de egos muito grande, é uma fachada, uma hipocrisia construída em cima. Pode observar, sempre que tem alguém com o dedo em riste, apontando, cobrando, tem um fundo muito perigoso, tem uma sombra muito nebulosa atrás. A igreja genuína não está preocupada em apontar o dedo para ninguém, ela está pregando o evangelho. E o evangelho transforma. Exatamente. Eu li uma reportagem que somos próximos de 32 milhões e que a maior parte do crescimento tem vindo dessas igrejas independentes, com grandes líderes, grandes massas. O senhor acha que ali está tendo realmente muita conversão genuína ou adesão à visão do pastor A, do líder B, do apóstolo? Tem um filósofo muito importante hoje que trabalha muito questões de leitura de sociedade, que é o Byung-Chul Han, um coreano. Ele tem um livro chamado No Enxame, que são as perspectivas do digital. E é interessante essa metáfora. No enxame é como se ele dissesse: todo mundo está indo atrás de alguma coisa que cresce aqui, então o enxame vai atrás. Essas empresas de autoajuda que crescem na figura de alguém, isso se torna extremamente perigoso, porque eu fico observando, pastor, se a gente olhar assim, vamos dizer que a gente faça aqui um exercício de recorte sociológico. Você pega um retrato de uma igreja dessa, eu tenho dificuldade de chamar isso de igreja, né? Mas você pega um retrato disso aí, o que você enxerga é um grupo que veio daqui, outro grupo que veio de cá, mais um outro daqui, e você junta um grupo estranho. É um grupo estranho, porque você não tem uma multidão, também não tem uma massa, mas também não tem um povo. Porque você tem um grupo que se colou em outro grupo até
que a intolerância desse grupo chega ao seu limite. Então você cria uma rotatividade, gente que vai chegando e se encantando com o novo, que dura pouco, até que ele saia e outro vai chegando. Então você tem um grupo que para ser pastor deve ser muito difícil de pastorear, que é um grupo que você não formou, não viu nascer, não plantou, e o que você recebe é um grupo viciado de outras experiências religiosas fracassadas. Então quando chega, o que você tem aqui? Você tem um grupo de retroalimentação de vaidades, ou seja, eu, como líder, com um nome e uma etiqueta, uso essa massa para o engrandecimento do meu ego. A massa me usa com nomes e fachadas para engrandecimento também de seu projeto. Então fica nesse nível onde Jesus não cabe, porque não entra em nenhum desse nível de negociação. Então, pastor Alan, quando nós da Igreja Rio nos sentimos um pouco perdidos diante de tudo isso que a gente enxerga, nós tivemos a humildade de buscar ajuda, e nós buscamos ajuda com o senhor. O senhor teve por quase uns 2 anos aqui fazendo uma mentoria conosco, foi extremamente produtiva, nos deu um alicerce para nós construirmos algo duradouro e relevante para o reino de Deus. E a pergunta que eu faço, o que fazer para que a igreja continue se sentindo relevante nos próximos anos? Olha que interessante, né, pastor? O senhor vê como a gente está alinhado no Espírito Santo, né? E eu creio muito nisso. Muito do que eu vou falar hoje no evento aqui com vocês, né? Tem a ver com isso, sabe? A igreja, ela precisa compreender-se agora, nesse tempo, é uma nova percepção. Eu não diria nenhuma nova, mas uma percepção resgatada de que ela é agora, para permanecer fiel, ela tem que ser um espaço de resistência. Ela tem que resistir a essa cultura, ela tem que resistir a essas demandas, ela tem que resistir a essas vitrines, esses pacotes vendidos. Permanecer no chão da simplicidade. Eu acredito, pastor, que a imagem, figura metafórica do rio ensina muito nesse aspecto. Não precisa maquiar o rio. Ele é rio. Ele é por ser, não por parecer. Então é importante lembrar disso, sabe? Tem uma coisa que é bonita da simplicidade, é que a simplicidade não precisa correr atrás de validação, porque ela é. Ela não se estabelece recebendo retornos, ela só é. Ontologicamente, está no ser dela, ser. Eu acredito que a simplicidade tem essa capacidade, sabe? Ela consegue se manter fiel. Porque ela não precisa mais desse retorno, desse aplauso, dessa validação do outro, né? É liberta. E que tendências o senhor está enxergando? O senhor acha que o futuro é sombrio, nebuloso, ou a gente pode enxergar luz no fim do túnel em relação ao que vai se tornar a igreja evangélica no Brasil? Olha, pastor, como a gente lida com Deus, sempre tem essa luz. Graças a Deus. Pode romper um avivamento, Aleluia. que é a nossa oração. Deus, quem somos nós para dizer que Deus não possa fazer? Mas eu acredito também que chega um dado momento onde Deus lida com a gente a partir de um aspecto crítico. Sabe quando Deus diz assim, quando o Salmo diz, né? E Deus deu a eles o que eles queriam. Ou seja, não tem nada pior do que Deus permitir que nosso coração receba tudo aquilo que Ele quer. E nosso coração é mau, né? Pelo que eu tenho visto hoje, é triste, mas assim, em grande medida, a nossa igreja no Brasil, enquanto evangelho, enquanto igreja brasileira, parece, isso é só uma ideia, parece estar caminhando para aquilo que a igreja americana já foi um dia, sabe? Acaba se tornando uma igreja grande, rica e morta. Grande, rica e vazia de significado, de sentido, né? É porque eu me lembro de uma passagem bíblica, né? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes. Juízes. Isso tá bem atual, né? Tá. Porque muitas lideranças estão puxando o seu gueto para esse lado, né? Então, para fazer o que acha que é certo, sem um estudo profundo, né? Sem um preparo, né? Como eu sei que o senhor tem um preparo teológico profundo, então as pessoas pensam e já... E eu gostaria de saber, assim, só dar uma mensagem de esperança, como encorajar a igreja séria, aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas comprometidas, aquelas pessoas que querem ver o reino de Deus ser estabelecido, né? E realmente ser uma igreja formadora de discípulos, uma palavra de esperança para nós, para viver como nós vamos poder fazer a diferença e influenciar
positivamente a nossa geração em meio a tudo isso aí que o senhor já comentou conosco aqui. Pastor, eu acredito muito mesmo hoje que 2 livros, mas vamos ficar em uma carta bíblica que tem que ser lida e ensinada nas igrejas. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Aquilo ali é uma preciosidade muito característica do nosso tempo. Por exemplo, se a gente for lá em Atos 17, 21, Paulo está dando uma volta em Atenas, ele fica louco. O texto diz isso aqui, ele ficou revoltado no espírito. E o texto é extremamente atual. O texto diz assim, ó: porque todos os cidadãos atenienses e os estrangeiros que ali residiam, segundo Paulo, é Paulo quem vê isso, não se alegravam a não ser em saber e ouvir a próxima novidade. Isso deve ter mexido tanto com Paulo, tanto, que lá no final da vida, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele dá uma série de diretrizes. Mas para mim, quando ele vai chegando ali pelo capítulo 4, é decisivo. Eu tenho a sensação, aí eu falo aqui como escritor, que ele está escrevendo, ele para e pensa, eu preciso dar um choque aqui. Aí ele vem e diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Percebe que ele está dando uma ênfase, dá para ouvir a música de suspense no fundo. Ele diz: eu te conjuro. Aí ele dá uma série de diretrizes, prega e tal, tudo aquilo que a gente conhece. Mas importante é essa configuração que ele faz antes. Eu acredito, pastor, piamente, que é aqui que a gente tem que se manifestar e se posicionar. Quando a gente entende, resgata a consciência de que tudo que a gente faz na igreja, na vida, é feito diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, a gente muda de figura. E eu confesso que eu fico assim um pouco com temor de me aventurar nessa seara, podcast, Instagram, de investir com a ideia singela, original, de levar o evangelho, de levar um testemunho de vida que seja incentivador de outros também a andarem com Cristo. Mas eu tenho medo de me perder pelo caminho. Eu tenho agora uma prática, eu tenho orado de madrugada, eu estou com 1.250 dias, dos quais 935 ininterruptos. Orando, e uma das principais orações que eu faço é para Deus guardar o meu coração, para Deus tirar o veneno do meu coração. Amém. Porque é outro ponto, muitas pessoas boas, muitos homens de Deus, que às vezes de repente a gente percebe que subiu um pouco no coração. Eu tenho medo disso. O que o senhor tem para me dizer a esse respeito? Mantenha o medo. Esse medo é uma benção. Eu também tenho e espero não perder. Porque é aquela coisa, né, pastor? A gente perder por causa da arrogância aquilo sem o qual a gente não pode mais viver é uma tragédia completa. Chesterton trabalhava isso. Importante lembrar disso, sabe? A gente ter esse temor, eu acho que não é nem medo. Tem um sintagma na Bíblia, temor do Senhor. Ele é muito parecido com isso. Porque o medo não é nem de ficar sem Deus. O medo é de algum modo, se perder no nível que a gente... É estranha a frase, né? Se perder sendo o sucesso. Eu acho que o grande inimigo é o sucesso. Aquela história da lagartixa, né, que se você jogar ela numa água fervente, ela pula rápido fora, mas se pôr numa água morninha, ela vai morrer cozida. Então é de a gente gostando da água morninha e daqui a pouco né, se perder no processo. Eu tenho grande preocupação e oro muito, não só por mim, mas por todos aqueles que estão com essa responsabilidade, como a sua, que está ensinando pessoas, né, que está trabalhando com as mentes já desenvolvidas para colocar no lugar certo. Então eu vejo isso com muita preocupação, com temor e tremor, mas eu acho que também a gente não pode parar, nós temos que fazer um contraponto a tudo aquilo que está caminhando numa direção que a gente acha que não está certo. Não é isso? Acho que a gente tem que seguir em frente. Sim, mantendo esse coração, mantendo essa visão. Eu gosto muito de Provérbios quando diz de tudo que se deve guardar, ou seja, tem muita coisa para guardar, guarda o coração. Importante isso, ou seja, no afã de guardar várias coisas, guarde aquilo que é fundamental primeiro, guardar o coração. E guardar o coração tem esse sentimento mais profundo, não é só uma espécie de redoma onde eu coloco o coração, mas em percebendo que à medida que eu vou me envolvendo com as pessoas, com as coisas pelas quais eu orei,
Eu posso me tornar um problema lá no fundo. É como se a gente dissesse assim, salvando aqui, isso não tem a ver com uma espécie de negação do homem, com um pessimismo antropocêntrico, não. Mas é importante lembrar que a consciência de que eu sou um problema precisa estar atenta, ligada. Quando eu perco isso, quando essa consciência não dói mais, o coração não sente mais, o afastamento, é aqui que eu tô morto. Porque assim, pastor, o sucesso, por mais que ele seja maravilhoso, porque ele é, a gente não pode dizer que não é. Ele é maravilhoso, é espetacular. O grande problema do sucesso é o quanto ele consegue nos tirar do chão. E aí, quanto mais alto a gente vai, mais fatal vai se tornar a queda. Não é? A gente não percebe isso. E aí já não é mais um raio-x, é uma ressonância magnética que vai profundamente, né? Exato, exatamente. Então, pastor, uma palavra final, né? Vamos falar aí, uma ressonância magnética para ir bem lá no âmago, bem lá no profundo e fazer aí um encerramento, um fechamento do que nós falamos aqui para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio do nosso podcast Encontros que Transformam. Eu acredito, pastor, que assim, inclusive essa semana eu estava refletindo sobre isso. Tem um dia em que Jesus sai da água batismal, vem o Espírito Santo em forma de pomba, uma voz audível, todo mundo entende, quando a voz diz: Tu és meu filho amado. Aí o tempo passa, Jesus andando com os discípulos, um dia ele resolve se transfigurar. Aí vem a voz do céu, eu acho tão tremendo isso, pastor. A voz do céu não fala agora com ele, mas com quem está com ele. Este é meu filho amado. E aí tem um adendo que não foi dito na primeira vez. Olha que incrível. Na primeira vez foi: Tu és meu filho amado, Direto e com em ele. ti a minha alma se deleita. Mas na segunda vez, como não é pra ele, diz assim, ó: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou a gente resolve a crise da escuta e para de escutar o nosso próprio retorno, porque Deus não grita, e a gente precisa escutar os sussurros de Deus, ou a gente vai terminar rouco de tanto gritar para nós mesmos. Tá na hora da gente baixar o volume da vida. Amém. Muito obrigado, pastor Alain. Foi um prazer enorme. O senhor é muito admirável por mim, pela Amém. Igreja Rio, hoje. O senhor ajudou a formar essa nova fase, depois de uma transição assim um pouco turbulenta, mas foi muito importante o tempo que tivemos juntos. Que Deus continue abençoando seu ministério e estará falando para nós, né, hoje e amanhã. 3 palestras, hoje, amanhã cedo e à noite. Quando for ao ar esse nosso podcast, o senhor já terá ido embora. Esse primeiro não o fizemos ao vivo, porque foi o episódio de piloto, né? Foi o experimental. Mas eu quero te agradecer, quero agradecer àqueles que vão ter acesso a esse podcast depois, quando for lançado, creio que, né, Fabiana, na terça-feira, e que esse encontro que tive contigo aqui hoje, essas palavras que foram ditas possam realmente transformar mentes, corações e trazer os nossos pés para o chão da simplicidade do Evangelho, para continuarmos fazendo discípulos de todas as nações até que Ele venha. Deus abençoe aos ouvintes, Deus abençoe o senhor, muito obrigado. Amém, pastor. Um abraço a todo mundo.